O homem é aquilo que a educação faz dele. Immanuel Kant. Talvez a pizzaria ou a lanchonete que você gosta de se alimentar nem é a melhor da região. Talvez a loja em que você seja cliente nem é a melhor da cidade ou a que tem os acessórios mais bonitos. Talvez os advogados ou psicólogos que você delega segredos e conte sobre a sua vida nem sejam os melhores da região. Talvez os professores que você mais gosta nem sejam os melhores e os mais destacados no mundo acadêmico. Mas uma coisa eles têm em comum: a educação em lhe atender. Quem nunca passou pela experiência em ser mal atendido ou sofrer uma falta de educação em algum lugar em que você necessita de algum serviço? Pois é, e eu posso te dizer que isso é mais comum do que você imagina. E muitas vezes essa falta de educação aconteceu sem que a outra pessoa pudesse perceber. Ser cordial no atendimento ao público é um caráter fundamental para nós nos desenvolvermos no mercado de trabalho. O primeiro fator que nós comentamos é o jeito. Às vezes, o jeito que nós falamos parece que nós estamos sendo educados, porém para as outras pessoas pode soar um pouco arrogante ou agressivo. Isso acontece devido a diversos fatores. Um deles são as influências externas a nós, aquilo que nos move e, de certo modo, altera o nosso jeito de fala com as outras pessoas. O jeito que nós conversamos com os outros é um jeito muito cultural, é algo muito comum, é natural, e as pessoas que nos conhecem costumam já saber sobre o nosso jeito, seja um jeito um pouco mais apavorado ou um jeito um pouco mais tranquilo. Quando as pessoas nos conhecem, fica mais fácil de identificar essa naturalidade. Mas aqueles que não nos conhecem, às vezes se surpreendem com a forma pela qual nós comentamos com as pessoas, a forma pela qual nós conversamos com as pessoas, seja muito calmo ou seja muito agressivo, seja muito doce ou nada doce. Esse jeito pode alterar a forma que as pessoas nos enxergam em relação aos atendimentos. É preciso saber muito bem o jeito que nós conversamos com as pessoas. Sabe aquelas filmagens que fazem de nós quando nós estamos agindo naturalmente numa festa ou no encontro entre amigos? Aquela filmagem é o nosso natural, é o nosso jeito que fazemos diariamente. Aquele jeito é o nosso natural. Porém, quando levado no atendimento ao público, pode ser que esse jeito não dê muito certo e as pessoas não compreendam muito bem o que realmente nós estamos querendo passar, a informação que nós queremos levar ao outro. Como você conversa com as pessoas? O seu jeito é muito apavorado? O seu jeito é muito estressado? Ou o seu jeito é mais doce, ou mais singelo, ou mais tranquilo? O primeiro passo é nós nos conhecermos, é identificar a forma que nós conversamos com as pessoas, para entender como nós estamos transmitindo uma mensagem a elas. Dependendo da sua atividade profissional, você deve agir de um jeito de modo que atenda a uma necessidade dos seus clientes, dos seus alunos ou dos seus pacientes. Essa necessidade faz com que você acaba criando um jeito para atender as pessoas, que às vezes nem sempre é natural. Esse jeito precisa ser conhecido para que você compreenda como você está chegando até as pessoas. Nesse ponto de vista, quando você age com educação, com a maior educação possível, você já transforma um jeito mais natural e uma aproximação de você com o outro. Isso ajuda muito a perceber que o seu jeito favorece o atendimento, ajuda a se aproximar cada vez mais da pessoa que você está conversando.
Quando nós dissemos que o cliente sempre tem razão, não significa que ele manda em você. Significa que o jeito que você o atende, o jeito que você trabalha com ele, é sumamente necessário para compreender como está a sua comunicação. Se está sendo bem receptiva ou não está sendo tão bem receptiva assim. Naturalmente, quanto mais educados nós somos no ambiente de trabalho, quanto mais educados nós somos nos atendimentos aos públicos, melhor é a aproximação que existe de clientes, de alunos, de pacientes, etc. Não é que nós temos que mudar o nosso jeito, mudar a nossa forma de ser para agradar as outras pessoas, mas simplesmente utilizar de um processo educativo para atender as pessoas. Quanto mais educado, quanto mais educada você é, mais fácil de se comunicar com os demais ao seu redor. Se você trabalha com o público, se você tem a necessidade de trabalhar com o público, é preciso entender que a educação é um fator essencial no mercado de trabalho atual. Primeiro, porque nós vivemos numa sociedade em que é um pouco raro encontrar uma pessoa muito educada. Segundo, que não é simplesmente querer que os outros se danem e tudo mais. É querer que o nosso processo educativo seja um diferencial e que você, por um meio educativo, de uma forma educada, consiga alcançar mais pessoas que estão ali ao seu redor no ambiente de trabalho. Porque quanto mais educado e educada você for, melhor será para você, porque você conseguirá trazer mais pessoas para perto de si. Quando nós estamos em atendimentos a alguém, sempre nos vem a pergunta e sempre nos vem uma expectativa de comportamento. Será que essa pessoa irá resolver o meu problema? Será que essa pessoa vai me auxiliar no problema que eu necessito? Será que essa pessoa estará comigo, estará junto comigo naquilo que eu preciso naquele momento, naquele serviço que é necessário para mim? Quando você pratica esse atendimento com mais educação, com mais tranquilidade, você aproxima essas pessoas. Naturalmente, você tem uma vantagem em relação a esses atendimentos aos públicos. Quer um exemplo? Se você vai ao médico e o secretário desse médico te atende com muita frieza, dando respostas muito diretas, às vezes nem olhando na sua cara, anotando ali na agenda ou desviando a atenção com o celular ou outro tipo de assunto, sendo um pouco arrogante, sendo frio demais com você, você desanima em relação a esse tipo de atendimento e dificilmente vai voltar a esse médico. Ou seja, às vezes nem foi o médico que te atendeu mal, foi o secretário. Mas em razão do mau atendimento que o secretário fez com você, você acaba deixando de ir a esse local. Ou seja, a falta de educação deste secretário intoxicou o ambiente, fazendo com que você não se sentisse confortável ali. Então, a falta de educação de uma pessoa fez com que você desanimasse em querer visitar novamente o local. Percebeu como a falta de educação de uma pessoa afetou todos os outros ao redor do ambiente de trabalho? Isso é o que acontece com as pessoas que às vezes não trabalham com muita educação. Elas não atrapalham apenas elas, mas todos aqueles que estão em volta do ambiente. Um outro ponto muito comum são as influências externas. Existem muitas coisas que são influenciadas e, naturalmente, nós nos influenciamos por elas. E muitas delas são externas a nós. É claro que na vida corrida que nós temos atualmente, na correria do dia a dia, existem situações que nos desanimam, que nos deixam mais tristes ou nos deixam mais felizes. Porém, essas influências externas não podem afetar diretamente a maneira que nós atendemos as pessoas. Na Grécia e na Roma Antiga, um grupo denominado estoicos, com grandes representantes muito famosos como Marco Aurélio, Zenão e Epicteto, essas pessoas diziam que nós não devemos nos preocupar com aquilo que está externo a nós. Ou seja, aquilo que me influencia de fora não pode afetar as minhas ações. Levando isso para a comunicação profissional,
Podemos dizer que as influências externas não podem nos afetar em relação ao dia a dia de trabalho, de maneira que nós tenhamos que controlar um pouco as influências externas e não fazer transparecer aos demais aquilo que nós sentimos e que nem é aquilo do nosso controle. Ou seja, algo que aconteceu fora de mim, externo a mim, que eu não tenho controle sobre isso e que não vai afetar a minha maneira de trabalhar. Naturalmente, algumas ações afetam o nosso emocional, como, por exemplo, discutir com o filho, ou machucar o dedo do pé quando você acorda, ou às vezes beber um café que está completamente mal açucarado, etc. Diversas situações no dia a dia podem te fazer desanimar, te deixar um pouco mais tristes. Todavia, essas influências externas não podem afetar diretamente a sua maneira de trabalho, porque isso pode fazer com que o seu jeito também se altere um pouquinho. Quando o nosso emocional se abala, nós temos uma tendência natural a também nos modificar. Modificamos as nossas ações, modificamos o jeito que nós olhamos para as pessoas, modificamos o jeito que nós falamos com as pessoas. E isso tudo vem de influências que nem sempre são baseadas no nosso controle. E aquilo que não é do nosso controle, nós não deveríamos nos preocupar. Em muitos casos, algumas pessoas chegam a ser agressivas, chegam a ser muito mal educadas. Às vezes, nem sequer vem um pedido de desculpas posterior. Às vezes, colocando a culpa em determinados acontecimentos, não nelas próprias. Ou seja, os acontecimentos externos são os culpados por eu estar assim, não eu mesmo. Muitas vezes, nós temos que fazer papel de ator ou atrizes, criando uma espécie de personagem para dar aquele escondido em relação ao que nós passamos por uma influência externa, deixando de transparecer aquele sentimento negativo ou extremamente feliz que você tem. Provavelmente você já trabalhou com alguma pessoa que é chamada de lua, aquela pessoa que cada dia está de um jeito e se ela está bem ou não vai depender da forma que ela acordou. Esse tipo de pessoa de lua que cada dia está de um jeito é uma pessoa difícil de se lidar no contexto educativo do atendimento ao público. Porque um bom atendimento, um bom trabalho a ser feito, vai depender não exatamente dela, mas como ela acordou em relação às influências externas que essa pessoa teve. Gente que às vezes não costuma controlar a educação, gente mal educada, gente que responde e é muito agressivo e se deixa levar por influências externas, geralmente não são muito eufêmicas e atrapalha não apenas ela, mas todo o ambiente de trabalho. Aquilo que acontece fora de mim, por influências externas a mim, não pode afetar diretamente meu trabalho. Por que eu vou descontar nas pessoas as minhas tristezas, as minhas iras ou as minhas felicidades extremas? E ainda por cima dizer que a culpa não foi minha, que a culpa foi de uma influência externa que houve em relação a mim. Naturalmente, haverá dias que você está mais triste, mais para baixo, ou está muito feliz, muito empolgado. Todavia, essa maneira de expressão pode afetar diretamente na nossa maneira de trabalho. Todavia, mesmo que você esteja em um estado de difícil controle, manter a educação, manter um bom atendimento é uma ótima forma de nós nos destacarmos do mundo do trabalho. Se você, por exemplo, trabalha com telemarketing, que é um sistema meio complexo porque nós não vemos as pessoas, apenas ouvimos as pessoas, às vezes, no modo de voz, é difícil entender se as pessoas estão sendo muito felizes, muito eufêmicas ou frases muito robóticas. Pode ser a sua ligação de número 200 ou número 300, mas é a primeira ligação daquela pessoa que está na linha. Portanto, mesmo que seja difícil, manter a educação nesses atendimentos é algo fundamental. Frases muito robóticas e lidar às vezes com clientes que não são lá tão educados quanto nós são situações difíceis, mas que precisam ser controladas para que nós não fujamos da realidade em sermos educados no atendimento ao público. Utilizar-se de palavras fortes, impositivas
e que parece que você está mandando fazer alguma coisa, atrapalha a comunicação e afasta clientes, pacientes e alunos. Portanto, uma comunicação que se baseia em palavras muito fortes, em um sentido muito direto, podem servir como uma certa ausência de educação, o que atrapalha o sistema comunicativo e, naturalmente, atrapalha o funcionamento do seu trabalho. Se você tem aquele colega de lua que cada dia está de um jeito e que você necessita dele, é preciso saber lidar com essa situação, de modo que você tenta sempre manter um nível educativo. E claro, é preciso diferenciar o nosso pessoal do nosso profissional, inclusive para que o trabalho e as altas exigências não afetem também a nossa saúde mental.